Bom dia, ouvintes da Mundial FM, aqui é o Dr. Aníbal Nogueira e esse é mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Neste sábado, nós estamos recebendo o Héctor Martins, que é presidente e fundador da ANR, que é a Noroeste Runners. A gente vai explicar um pouquinho o que é a ANR e a importância que a ANR vem tendo, que tem, e o protagonismo que ela vem desempenhando aqui em Juí, em toda a região, no estado e no Brasil, como formadora de atletas, como divulgadora de atividade física. Esse é um programa que fala sobre saúde, eu sempre venho aqui falar sobre atividade física e da importância da atividade física na prevenção de várias doenças, principalmente das doenças cardiovasculares. Mas atividade física e o esporte, não só a atividade física, mas o esporte, que é quando essa atividade tem um objetivo de competição. Ela é essencial na saúde mental e na formação de cidadãos, porque ela traz, além de disciplina física, disciplina mental. E isso faz com que a mente se expanda para conhecimentos e para a sustentação de uma vida com propósito. Então, quando a gente introduz isso ainda muito cedo num jovem, isso traz resultados fantásticos para a sociedade no futuro. Sempre eu tenho tentado ajudar no que posso a ANR e divulgar a ANR é essencial. Falando sobre saúde, nós tivemos publicado na ASCO, que é o Congresso Americano de Oncologia, agora de 2025, e no New England Journal of Medicine, que é o principal revista científica do mundo, o estudo Challenge. O estudo Challenge, ele analisou, falando de câncer, né, mais de 880 pacientes que trataram câncer de intestino por 8 anos. E estes pacientes receberam orientação e acompanhamento de atividade física por pelo menos 3 anos. E acompanharam um grupo controle de pacientes que apenas tiveram orientações de fazer atividade física. O resultado foi surpreendente. Das pessoas que receberam orientação e acompanhamento por 3 anos, 83% não tiveram recidiva do câncer ou morte por câncer em 5 anos. Nós falamos desse intervalo de cura, que quando se passam 5 anos, que nós falamos em cura. Até lá nós falamos em remissão, né? Então, nesses 5 anos, 83%. Contra 70% do grupo que foi apenas orientado a fazer atividade física e não teve aquele acompanhamento. Então, gente, está aí provado, não é mais o que a gente só fala. A ciência mostra isso. É uma diferença em termos de ciência, quando nós falamos em estudos, quando nós temos lá 0,5%, 1%, nós consideramos muito. Cada vez mais a ciência tem mostrado que a atividade física é essencial na prevenção de várias doenças. Bom, então começando o programa, bom dia, Héctor. Bom dia, doutor, bom dia aos amigos da Mundial FM. Prazer muito grande estar aqui falando contigo, doutor Aníbal, e também falando para a nossa comunidade, né? A equipe nasceu aqui, né? Então, tem uma história muito bonita no atletismo gaúcho, né? E brasileiro e mundial. Só tenho visto camisetinhas verdes aí nas porque eu quando falo assim, as coisas, às vezes o pessoal de Juí não tem a dimensão do que é a ANR. A ANR tem simplesmente o recorde pan-americano da maratona. O recorde da maratona da ANR, o Daniel Nascimento, em 2023, na maratona DCU, fez o recorde pan-americano, que durava desde 2006, que era do Marilson dos Santos, na maratona de Nova York. Esse recorde foi um atleta da ANR que fez, e um recorde que acho que vai ficar por muito tempo no atletismo pan-americano. Né? Quando eu falo pan-americano, eu falo dos Estados Unidos, Canadá, continente da América do Sul, continente americano todo. E isso é uma coisa que vai ficar na história, né? Quando a ANR foi fundada em 2019, eu me lembro que a pessoa que fundou junto comigo a ANR, ele falava assim, a gente tem que quebrar recordes. E ele falava assim de quebrar recordes do Rio Grande do Sul, né? Eu nunca imaginei que a gente ia quebrar o recorde pan-americano da maratona. Te confesso que foi uma
Foi uma surpresa muito grande para mim quando o Daniel Nascimento me ligou. Ele morava no Quênia e ele me ligou querendo vir para a NR. E por que ele veio para a NR, né? Todo mundo me pergunta, pô, Daniel Nascimento, atleta mundial, né? O Daniel Nascimento foi 8º no Campeonato Mundial do Oregon. Por que o Daniel Nascimento veio para a NR, né? Por que ele veio? Porque a NR tem um apelo social muito grande, né, Aníbal? Né? Ontem eu estava lá na NR, né? Fui entregar alguns tênis da Adidas e lá estava um atleta que iniciou o projeto em 2019. O nome dele é Luan dos Santos Gonçalves. Ele é aqui de Juí. E eu olhei pro Luan e perguntei, Luan, tu pensou que a gente ia chegar nesse nível, cara? E ele, não. E aí eu perguntei, como é que tá a tua vida, Luan? Tô me formando em agronomia. E ele conseguiu a bolsa em agronomia por causa do atletismo. Isso é mudança social, sabe, nas vidas das pessoas. Né? Isso é inclusão, né? Porque eu sempre digo assim, claro, as medalhas, os resultados são importantes, são importantes, mas eu acho que o esporte é essa coisa de melhorar a vida das pessoas, né? Como tu falaste aí dos pacientes que têm câncer, que tiveram uma melhora de saúde com o esporte. É nisso que eu acredito, no esporte, melhorar a vida das pessoas, tornar as pessoas felizes, né? Ontem eu tive um momento incrível na NR, amigo. A gente recebeu uns tênis da Adidas e são todos tênis de performance, né? É o Adidas Ad0 Adios Pro 3. É uma Ferrari. É a Ferrari dos tênis, né? Uhum. E eu fui entregar para umas crianças, né? E uma criança viu chegar os tênis. Viu chegar e ele viu, deixa eu ver, quero ver o Pro 3, quero botar na mão. E quem tá no esporte sabe o quanto vale aquilo. E ele começou a chorar, né? Aníbal, quando ele viu o tênis. Ele começou a chorar. Incrível aquilo. Quanto custa um tênis desse? R$2.000. R$2.000. A Adidas me mandou R$34.000 em tênis, né? A Adidas investe muito, né, na NR, né? Hoje o nome da equipe é NR Adidas. A gente tem 10 atletas que são da NR, federados pela NR, que são contratados pela Adidas, contratados com contrato, né? Que a Adidas ajuda muitos atletas, né? São 10 atletas que são federados por nós e eu pedi para a Adidas, quando fosse fazer o contrato, claro, porque para a Adidas é interessante pegar um atleta adulto que corra corrida de rua, né? Eu disse, peguem 2 atletas da base, 2 crianças. E eles fizeram contrato com 2 crianças, né? Que é a Fernanda Schneider, que é da seleção brasileira sub-18, agora foi convocada para o campeonato ibero-americano do Paraguai. Que a Joyce faz o acompanhamento nutrológico. Exatamente. Que a gente fez toda... O atleta... nós, lá da Oncoclínicas, Instituto de Oncologia, nós apostamos em tecnologia com essas jovens, né? E nós fizemos um mapeamento genético dessas meninas, ou seja, é um exame que talvez a seleção da Noruega não tenha. Né? Talvez não tenha. No Brasil, quando eu falo esses tempos, eu conversei com uma pessoa lá da CBAT e eu contei isso. Sério, nossos atletas, e não é 1 nem 2, né, Nico? Não é mais de 10 atletas já fizeram isso. São crianças, às vezes, com 10, 11 anos que a gente está investindo e depois a gente está vendo os resultados. Sabe aquele atleta, o Marcos Burdione, a Juricaba? Sim, Espere os resultados dele de 2025. Espere. Hoje eu estava falando com o treinador dele, Aníbal, e ele, Héctor, o Marcos está voando. E eu não sei que cor, mas vai vir medalha nacional. Vai vir. Olha só. Eu comecei, nós entrevistamos ele. Ele é da Juricaba, né? Ele é da Juricaba. E eu encontrei ele esses dias na sala de espera da Joyce. Porque assim, pessoal, faz-se um exame genético. Esse exame genético mostra todos os potenciais desse menino. E depois entram com as intervenções nutrológicas que são essenciais para a formação de músculo, para que ele desenvolva. Ele cresceu 1 palmo, ele está, sei lá, com 1,90 m quase de altura. Sumidade física, né? Sumidade física. E interessante foi a Fernanda. A Fernanda, como ela melhorou as marcas depois de entrar com tecnologia. 4 convocações para seleções brasileiras, né? 4. Dá um 4 orgulho convocações. Não, e a outra menina, aquela Emanuele Rain, tava na Croácia. Um mês atrás estava no Mundial estudantil, estava na Croácia. E tu sabe que da Emanuele, a Joyce me contou esses dias um detalhe da primeira consulta com a Emanuele, que a Emanuele estava completamente sem foco. Agora eu vou te contar uma coisa que tu não sabe nem ela. Eu fui na festa de aniversário da Emanuele e sabe o que era a sobremesa? Fruta. Isso aí.
Era uma adolescente sem foco e que, no meio da consulta, Joyce virou para ela e falou assim: você tem certeza que você quer continuar com essa? E a mãe dela falou: não, doutora, vamos lá. Não, eu fui na festa de aniversário dela e aí quando a gente sentou na mesa tinha os salgadinhos, né? E quando eu vi um prato de fruta. De frutas pra ela. Eu, que estranho, né? Nunca tinha visto, né? E aí eu disse: eu achei legal, que diferente, fruta. E aí a mãe dela: exigência da Manu, tem que ter fruta. Tem que ter fruta. E ela era uma adolescente de frituras, assim, sabe? Coca-Cola. Coca-Cola. E incrível como massa muscular dessas meninas. A gente vem acompanhar. A Fernanda é músculo e pouca gordura, né? Disciplina. Ela, a Emanuele também. A Manu é incrível. Tu sabe que a gente disputa o campeonato estadual por equipes, né? Uhum. E esse é o campeonato estadual por equipes, é o somatório de pontos que a equipe faz do sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, sub-20 e adulto. Tá. Nós somos de uma região aqui, né, que é muito carente de investimentos públicos em estrutura. Nós não temos uma pista, nós não temos estrutura aqui para os atletas da região. E a gente está na frente da Sojipa e do NH, que são clubes que têm mais de 100 anos de atletismo, né? Tu vai na sede do NH em Novo Hamburgo, não sei se vocês conhecem, tu olha lá, 100 anos de atletismo. A Sojipa, 130. A NR começou em 2019, às vésperas da pandemia. E de uma forma completamente voluntária. De uma conversa. Conta essa história de novo. Em 2019 eu estava chegando ali no pole, né? Naquela luta sempre para tentar entrar em forma. E tinha uns garotos sentados ali, né? E eu vi que tinha um garoto, eu ia correr ali, e era o Lua dos Santos Gonçalves, que está se formando em agronomia agora, que ganhou a bolsa de estudos pelo atletismo, mudança de vida, um garoto extremamente carente, muito talentoso, né? Foi campeão gaúcho, foi muito, muito, muito talentoso. Ganha as corridas aqui da região, né? E aí eu disse: e aí, cara, como é que tá? Tudo bem? Ah, tudo bem. E aí, não vai treinar hoje? Não vou. E o por quê? Lesionou, brigou com a namorada. É que eu não vou poder ir. Não vai poder ir. Por quê? E ele tava com o calçãozinho da Sojipa. E na minha cabeça, o clube dava tudo para os atletas irem. E ele: que eu não tenho como ir competir em Porto Alegre. Eu: como é que é? Não tem como ir. Eu não tenho condições de pagar o ônibus, né, e a alimentação. Eu não sou rico, né, eu sou funcionário público, né, mas a gente sempre tem alguma coisinha, né. Eu disse: cara, bota teu tênis, vai treinar que eu vou voltar ali. Nunca me esqueço, eu tinha um Onix. Vou voltar ali no carro e vou fazer umas ligações e vou conseguir o dinheiro pra ti. E se eu não conseguir, eu vou te dar. Bota o tênis e vai treinar. Ele foi treinar, deu meia hora, liguei, nunca me esqueço, liguei pro um advogado do Sicredi, que era amigo meu, contei pra ele, te dou 200 pila. Aí eu dei 200 pila e o dono do Bilo Esportes deu 200 reais. Juntamos 600 reais e ele foi pro campeonato. Domingo de tarde, né? Eu trabalho de noite, sou policial penal, né? E aí, tô em casa, toco o telefone, era o Lua dos Santos. Seu Héctor, quero lhe agradecer. Mas eu, na minha cabeça, ele não ia medalhar. Pô, o guri treina aqui, na boa, né? O poliesportivo, gente, pra quem conhece pista de atletismo, é uma pocilga. Desculpa falar isso, mas é uma vergonha. É uma vergonha. Porque a pista de brita, quando chove, alaga, vira um horror aquilo, os atletas não conseguem treinar e estrutura péssima. Eu nunca pensei que ele fosse lá e ele foi vice-campeão gaúcho. Pô, eu disse: tu foi vice-campeão gaúcho, cara. Fui vice e não ganhei por 1 segundo. E eu: cara, essa medalha vale ouro, né, cara? Essa medalha vale ouro. E segunda-feira, né, eu tô pensando assim... E aí liguei: Lua, como tu tem outros atletas aqui em Juí, olha, tem mais 2, 3 que se tivessem ido teriam medalhado. Nós temos uma grande atleta aqui, histórica do Rio Grande do Sul, que é a Maria Rossana Nunes Ferreira. Uhum. Uma atleta de 50 e... eu não sei qual é a idade delas, eu acho que deve ter uns 56. Ela, o ano passado, medalhou na Maratona de Porto Alegre, gente. Uma mulher, aliás, ela tem que ser estudada. Eu acho que eu tinha que fazer um teste genético com ela. Para ser estudado, né? E aqui da nossa cidade tinha o Vitor de Bessides, que era um atleta que medalhava sempre. Tem o Alex Ramos,
que foi medalhista universitário já, né? Um atleta que foi medalhista na Maratona de Porto Alegre agora, o Alex Ramos, que o projeto aqui em Juí começou. Héctor Augusto Martins, Luan dos Santos, Vitor de Bessaites, Alex Ramos. Foram nós 4 que começamos. E eram os 4 primeiros atletas da... atleta não, né? Né? E aí nós começamos esse projeto, né? Aí tinha um treinador que era de Horizontina, que passava os treinos para os atletas, né? E isso em 2019. Porque se tu for olhar o nome da equipe, é Associação Noroeste Runners. Runners quer dizer corrida em inglês. Corredores em inglês. Em 2020, começando aquela pandemia em março, a gente nem sabia o que ia ser, me deu um estalo assim, né? Um atleta me procurou, e o atleta ele era bem pesadinho, sabe? Meio gordinho, né? Eu quero ser corredor. Aquilo ali eu disse, meu Deus, esse guri vai correr, vai arrebentar joelho, vai se lesionar. E aí, olha só como é a coisa, né, Nibo? Me deu um estalo assim. Vou criar um projeto de atletismo multimodalidade. Não vai ser só corrida, mas NR. Vai ter peso, vai ter dart. Liguei pro Sicredi, pra Vanessa Vender. A Vanessa sempre ajuda muito, o Sicredi das Culturas ajuda muito a NR. E aí liguei pra Vanessa e disse assim, Vanessa, tô com uma ideia aqui, tu não me dá uma mão aqui pra mim comprar dardo, peso, disco, para as crianças fazerem atletismo multimodalidade? E ela, nós vamos ter o PET agora. O PET é um programa do Sicredi das Culturas muito legal, que tu cadastra o teu projeto. E o Sicredi pega a parte do lucro da cooperativa e investe nesses projetos esportivos, socioambientais, se não me engano, educacionais, ajuda todo mundo da região. Mais de 500 projetos são inscritos, eles ajudam não sei quantos, mas um monte, né? E aí nós fomos contemplados. Aí eu comprei 2 pesos, 3 dardos, 2 discos, uma trena, um relógio, nunca me esqueço, cara. E começamos o projeto de atletismo multimodalidade da NR, lá no pole esportivo. Não tinha nada de estrutura, a gente foi fazendo aos poucos, né? Porque não existia atletismo aqui na região multimodalidade. Existia corrida de rua, e mesmo assim bem incipiente, não aquela coisa que é hoje. Hoje a NR, Aníbal, é a principal equipe de corrida de rua do Paraná para baixo. É muito forte, né? E olha que nós estamos assim, nós estamos falando da região sul do Brasil, que é uma região de alto desenvolvimento. Nós somos muito fortes, né? Nos últimos eventos que teve da Maratona de Porto Alegre, na New Balance e Run Series, que são as maiores provas organizadas de atletismo, a Noroeste foi disparado a equipe que mais fez pódios na elite. Não estou falando categoria. Eu quando posto o resultado, já anotou lá no grupo dos empresários, eu nunca posto categoria, né? É só elite. Eu não posso. E aí todo mundo tem ideia que a Noroeste é só performance. E aí que tá o erro. A Noroeste é muito social, pessoas, cara. Hoje, ontem a gente teve a visita do vereador Daniel Peronde lá na Noroeste. E uma coisa que é a coisa que eu mais me gavo na Noroeste. Nunca ninguém que bateu na nossa porta teve negado acesso a ser atleta em Juí. Toda criança que quis fazer atletismo fez. Eu nunca fechei a porta. E a gente sabe que muitas daquelas crianças nunca vão ser atletas, mas a gente está formando grandes cidadãos. A gente está protegendo as pessoas através do esporte. E o esporte, doutor Aníbal, ele protege as pessoas não só na saúde, mas no psíquico. Porque lá a criança tem horário, ela tem que ter responsabilidade com o material, né? Quando a criança perde o casaco, deixa perdido lá, o professor esconde. O professor esconde, fica esperando a criança ver, alguém achou meu casaco, né? Entende? A gente ensina as crianças lá, hoje a gente está com 68 atletas competindo no troféu Lajeado de atletismo, com transporte pago, inscrição pago, né? Olha só, 65 Se desses crianças. 68, virar um atleta de ponta, isso é um efeito colateral. Ótimo. Aqui no bastidor, antes da gente entrar no estúdio, eu falava pro Héctor que o que eu acho brilhante na NR é que o atleta de ponta, a medalha, a grande competição é só um par-efeito da NR. A NR ela é uma formadora de cidadãos. Então, é colocar essas crianças para ter objetivo, para talvez ter o primeiro contato dela com algo que gere um objetivo na vida, que abra canais mentais,
físicos e transforme ela num grande cidadão. Vou rebobinar. E se por efeito colateral ela virar um campeão olímpico, que ótimo. Ótimo, né? E vamos rebobinar a fita agora. Mas tem agora. bastante campeão e tá pintando campeão olímpico ainda. Olha, não? O dia que tiver um atleta olímpico na NR vai ser produzido por uma... Era uma coisa assim, sabe, Aníbal? Eu vou rebobinar antes, eu não quero perder o assunto que eu queria falar. Você lembra aqueles 3 atletas que eu falei? O Luan dos Santos, o Vitor de Bessades e o Alex Ramos? Sim. Os 3 fazem faculdade. Bolsas de estudo. Bolsas de estudo. Isso que é o legal. Porque a gente está preparando o atleta. Agora ele está sendo atleta agora, mas a gente está preparando ele para o futuro, para ele ter uma profissão, para ele, né? E isso que é importante, sabe? E quando eu fundei a Noroeste, né, eu saía a convocação de seleção brasileira. Eu pensava assim, será que um dia a gente vai conseguir ter um atleta convocado para a seleção brasileira? Ficava pensando em 2021, né? Aquela pandemia, aquela loucura, a NR quase fechou, né? E que a gente... Foi muito difícil aquela época para nós, né? Então, eu ficava vendo, convocação seleção brasileira, né? Eu ficava pensando, será que um dia a gente... E hoje, toda convocação de seleção brasileira tem atleta da Noroeste. É uma coisa surreal isso, surreal. Porque é uma coisa muito difícil. Hoje, a Noroeste é a 15ª melhor equipe de atletismo do Brasil. E olhem aonde a gente treina. Pois é. Olha as condições. A Fernanda Schneider, 4 convocações, ela treina aonde? Rua. Na rua, em Cerro rua. Largo. E ela vem 2 vezes na semana treinar no nosso poliesportivo. Que, em termos de estrutura, é quase nada, né? E eu fico pensando aonde tem uma pista com play piso aqui na região para essa turma treinar? Nada, aqui não tem. A pista mais próxima pública fica a 423 quilômetros, que é o 7 em Porto Alegre. Pois é, gente. A pista pública que seria da UFSM ela não é pública. Isso é outra coisa errada, né? É uma pista que foi feita com dinheiro público que fica trancada. Tu chega lá, a Fernanda até me fez um dia, o irmão dela estuda lá na UFSM, né? Ela foi visitar o irmão e ela teve que pular 2 metros de muro para treinar na pista porque estava fechada. Com cadeado. É um absurdo isso, né, gente? Tu gastar 8 milhões de reais numa pista pública na UFSM, que é uma universidade federal, que é pública, tá lacrada. Né? A pista de Lajeado é da Univates, né? Então é particular, então não é pública. A pista mais próxima que tenha todos os equipamentos é a pista do 7 em Porto Alegre, que tu pode chegar lá e treinar. Os nossos atletas treinam em situações muito difíceis e hoje a Noroeste tem primeiro lugar no Campeonato Gaúcho de Atletismo. De 10, eu escutei esses dias na TV, acompanhando a prova, de 10 que chegaram 9... que eu tava te contando do evento da New Balance, né? O evento da New Balance foi uma coisa incrível, né? Que largaram os atletas, né? E começou, os 5 quilômetros era um circuito, né? Tu ia e voltava. E aí largaram os atletas e começaram a voltar. E aí só era os verdinhos, né? E aí o cara falou, só dá Noroeste aqui? Né? Então, e aí ele falou assim, o que tem lá em Juí? A água de Juí, né? Porque todo mundo a equipe foi fundada aqui em Juí, né? Mas a gente está presente em 42 municípios do Rio Grande do Sul, né? A gente está presente em 42 cidades, né? Hoje a gente é uma equipe regional, né? Hoje aqui da região do Noroeste, Missões, Alto do Jacuí, a gente está presente em 38 municípios. A sede em Juí. A sede em Juí. Agora, você me falando aqui sobre Noroeste, sobre títulos que tem conseguido, sobre medalhas, atletas em seleção brasileira, inclusão, né? Tanta inclusão, tanta criança sendo inclusa. Eu acompanhei lá as crianças, eu vi o quanto que brilham os olhos da gente quando a gente acompanha. Essas crianças, você conseguindo lanche para elas até, porque a gente falava agora antes no bastidor, né? Tu imagina numa manhã fria uma criança que não comeu praticar atividade física, ela vai mais perder massa muscular do que ganhar, porque o pouquinho de energia que ela tinha, ela vai torrar ali. Então, muito importante programas que auxiliem. E o Héctor tem me falado aqui, quando o nosso ouvinte aí escuta as medalhas, as conquistas, deve pensar assim, muito recurso, né? Tudo isso tirando leite de pedras. Como a Fernanda, campeã brasileira, né, na seleção brasileira, treinando na rua,
e muito de apoio de pessoas que você foi encontrando como eu me encontrou pelo caminho. Posso falar uma coisa que aconteceu agora? Troféu Lajeado. O Troféu Lajeado de atletismo é uma competição em pista sintética. Lá, quem está me ouvindo aí que gosta de correr, o dia que for a Lajeado, vá ver a pista mais linda que eu conheço no Brasil. Está em Lajeado. É a pista mais linda. É linda, assim, um lugar incrível, assim. Olha, eu fico imaginando um lugar desse em Juí para as pessoas irem caminhar. Eu tive lá em Lajeado, o pessoal usando a pista, a comunidade terminou a competição e tu tem que ter uma carteira de acesso, se não me engano, a fazer uso do complexo, né? As pessoas usando, a qualidade de vida das pessoas, porque aqui em Juí, quando chove, a pista do Polho alaga, fica uma lagoa. E é 3-4 dias que ninguém pode usar. Aí a pessoa quer caminhar, vai ter que correr na rua, arriscar ser atropelado. E nós na Noroeste, a gente não deixa os nossos atletas correrem na rua. A gente procura evitar ao máximo do perigo que é, né, gente? Do perigo que é. E tá acontecendo hoje o Troféu Lajeado lá e a gente não tinha recursos para ir. A gente não iria ir no Troféu Lajeado. E essa competição é uma competição super importante, que ela é uma competição do Sub-10, Sub-12, Sub-14 e Sub-16, ou seja, para as crianças. E as nossas crianças treinam na pista de brita, de sapatilha. Para quem está me ouvindo entender, tá? Elas não correm de tênis, elas correm com uma sapatilha que tem pregos embaixo. E a aderência na pista de brita é uma. Na pista sintética, na borracha, é outra. E a gente está lutando para ser campeão gaúcho, né? Fazer história dentro do atletismo gaúcho, né? E os treinadores a gente tem que ir no Troféu Lajeado, as crianças têm que ir conhecer como é que é a atração da sapatilha numa pista emborrachada. Eu disse, mas nós não temos dinheiro para ir, pessoal. Nós não temos dinheiro. Porque levar 65 atletas para o Troféu Lajeado custa 12 mil reais. E eu não tinha dinheiro para isso, né? Não tinha. E aí eles disseram, mas quem sabe tu faz um pedido para a prefeitura, né? Tu pede. Pedi para a prefeitura de Santo Ângelo, foram super solícitos. A prefeitura de Santo Ângelo botou um ônibus à disposição com 48 lugares. E a gente conseguiu, a gente fez uma campanha de Pix Solidário, né? Posso falar o nome das pessoas que ajudaram? Deve falar. Posso falar? Deve. Então, quero agradecer ao seu Romeu Malman, do posto 44. Cara que nem a marca dele nem tá nas nossas redes sociais, tem nada, doou R$1.000 pra gente pagar. Quero agradecer a BFL Agro lá de Guarani das Missões, temos um atleta de Guarani das Missões na nossa equipe. E ele ajudou também. Quero também agradecer a imobiliária, a Perini Imóveis de Santo Augusto. Nós não temos nenhum atleta em Santo Augusto. E ele ajudou a nossa equipe aí no Troféu Lajeado. Né? Quero agradecer essas empresas e também a gente fez uma campanha de Pix Solidário também nas nossas redes sociais, agradecer a cada pessoa que ajudou. A gente está com 68 atletas competindo hoje em Lajeado. Quero agradecer a todos vocês, que sem vocês a gente não estaria lá hoje. Fico muito triste que a gente não teve ajuda da Prefeitura de Juí. Tem que falar isso porque a gente não teve ajuda, né? A equipe tem hoje aqui em Juí 65 atletas, né? E a gente não teve ajuda, infelizmente. Foi pedida ajuda, né? A nossa equipe tem a sede aqui em Juí, né? A equipe foi fundada aqui em Juí e a gente tá precisando de ajuda, Aníbal. Desculpa falar isso nesse momento aqui. Mas a gente precisa de ajuda. A gente precisa ser acolhido pela nossa cidade. Porque o esporte de ponta, o patrocinador vai atrás. A Adidas está aí com vocês. Né? Eu ontem entreguei aqui em Juí 8 pares de tênis que a Adidas mandou. Cada tênis custa R$2.000. Quando que essas crianças da base teriam acesso? Né? Eu te mostrei o vídeo, as crianças chorando recebendo tênis. E uma coisa, Héctor, o esporte de ponta custa muito caro. O esporte de base custa. Mas tem que ter apoio. E o que a gente falava antes, quando você me disse lá na New Balance, da prova da New Balance, que dos 10 que chegaram e que o locutor diz se tem alguma coisa na água. É tão carente o nosso país em investimento em atletismo, e quando alguém faz alguma coisa por atletismo, os resultados aparecem tão rápido. Sim. E não é interessante Juí ficar conhecida no Brasil todo? Senhoras lideranças, senhor prefeito, Andrei, meu amigo,
nosso amigo, né? Nosso amigo. O prefeito Andrei sempre foi muito importante. E tu disse assim, a prefeitura não conseguiu ajudar nessa façanha, mas a prefeitura de Juí ajuda. Mas, Andrei, lideranças políticas... Imagina Ijuí ser conhecida nacionalmente como a cidade dos atletas. Não, hoje Ijuí, Aníbal, a região noroeste do Rio Grande do Sul é conhecida como, talvez seja a parte do estado do Rio Grande do Sul, com certeza, onde o atletismo mais cresce, né? Porque a gente saiu de 2019... Essa é uma bandeira tão forte e que poderia ser tão divulgada. Tu imagina quando... pisasse um atleta de Juí numa pista e falasse, vem medalha. No Campeonato Brasileiro de Atletismo, agora, sub-18, o narrador, que até é feita uma transmissão ao vivo, né? O narrador falando, a NR Juí Atletismo é a marca da nossa cidade, gente. É a nossa cidade. É a nossa cidade, Aníbal. Será que a gente tem que estar mendigando, ligando para os empresários que já pagam horrores de impostos? Sim. Ligar pro seu Romeu Malman, incomodar ele, cara. O Romeu, um grande abraço pro Romeu Malman, pra toda a família Malman. Incrível. O seu Romeu é um empresário de uma potência nacional e que é uma pessoa extremamente discreta e de bastidores. Nunca pediu pra botar a marca dele em nada. Isso aí. Olha o nível das pessoas que a gente convive, né? Um cara incrível. Seu Romeu Malman, que é lá do posto 44, do Hotel Fórmula 44, né? E que tem o Daniel, que é filho dele, que é dentista, com quem eu trabalhei muitos anos lá no Odontomed. Excelente dentista. Excelente dentista, que eu trabalhei no Odontomed. Eu tive durante 15 anos o meu consultório junto com o Daniel, na casa do Romeu. O Romeu mora onde é a Odontomed ali, né? E são pessoas fantásticas. E eu sempre dizia sobre o seu Romeu que eu não perdia uma conversa com ele. Toda vez eu aprendi alguma coisa conversando com ele. Sim. É uma pessoa incrível, né? E a gente tem aqui, os empresários em Juí nunca nos faltaram, né? E eu tô lembrando, quando a gente fala sobre liderança, sobre os políticos estarem voltados para isso também, a política tem que estar incluída. A ANR é uma instituição apartidária, todos os políticos têm um trânsito ali, e ela precisa disso, mas ela tem sido mantida muito pelos empresários, pela iniciativa privada, né? Que tem investido nela. E eu me lembro de como que tu chegou até mim. Eu te conheci através do Matheus. Do Matheus, exato. Agora o Matheus me ligou e falou assim, recebe um cara que, Aníbal, esse cara tá fazendo uma coisa muito legal. Realmente, o Matheus é um cara muito legal. O Matheus, junto com o vereador Paulo Braga e o prefeito Andrei Cossetin, eles lançaram um projeto que foi catalisador o Bolsa Atleta. Isso foi fantástico. Tu acredita que tem Bolsa Atleta agora em Rondinha? E saiu daqui de Juí. E vai ter em Santo Ângelo. Saiu a ideia, porque essas iniciativas que os políticos têm, boas, tipo Bolsa Atleta, teve gente até de Pernambuco que eu mandei a cópia do Bolsa Atleta que foi feito pelo prefeito Andrei, pelo Matheus Pompeu e pelo Paulo Braga, para Pernambuco, Mato Grosso, Rondônia. Que as pessoas vêm aqui em Juí, porque, Héctor, como é que tu consegue tanta coisa? Porque é bolsa na faculdade, é patrocínio da Adidas, é Bolsa Atleta, é muita coisa em pouquíssimo tempo. E também quero falar que dia 11 de agosto eu me despeço da presidência da NR, né? Não me diga uma coisa dessa. Me despeço, eu acho que eu já dei a minha contribuição. Né? Hoje eu até estava falando com a minha esposa, né, que eu saio tranquilo, que fiz muito pelo atletismo regional, né? E pelo atletismo brasileiro, né? Que tem atleta, tem recorde pan-americano, tem um monte de coisa que a NR produziu. Eu fiz muito. Claro que não vou deixar a NR, vou continuar contribuindo, né? Porque nós da diretoria, a gente paga mensalidade. Todos nós, os 9, pagam mensalidade. Né? Vou continuar contribuindo com a NR. Se precisarem de mim, também vou ajudar no que eu posso. Eu sou contra as pessoas continuarem muito tempo à frente de projetos esportivos. Eu vou te explicar por quê. Projetos esportivos, eles têm um poder muito grande de catapultar as pessoas, né? E, infelizmente, essa é uma verdade que eu vou falar. Muita gente que se envolve em projetos esportivos, ela quer se catapultar politicamente. E nós na Noroeste, uma coisa que eu sempre protegi muito a Noroeste, de nenhum de nós usar a Noroeste politicamente, né, para se envolver em
Não que eu seja contra a política, adoro política, né? Adoro, mas eu sou contra isso. Então eu sou contra as pessoas ficarem dedonas de projetos esportivos. Tem que haver uma troca para virem novas ideias, novas pessoas, oxigenar a instituição, né? E dia 11 de agosto eu me despeço, né? E eu sei que eu fiz um grande trabalho pelo atletismo regional, pelas pessoas, né? Eu ajudei muita gente, né? Vai continuar ajudando, vai continuar correndo atrás? Vou continuar ajudando de alguma forma. E se não quiserem me ajuda também, não fico triste, né? Também não fico, se precisarem de mim. Mas, Héctor, olha, é um excelente trabalho que vocês têm feito na NR, modificando vidas, projetando a cidade no atletismo, que é uma coisa muito linda para ser projetada. Dá o exemplo, né? Quando a gente tem uma cidade que dá o exemplo no atletismo, isso é transformador para toda a sociedade brasileira, né? Então, dou os parabéns para toda a NR, para a diretoria, para você que puxa o carro, que eu tenho visto puxando o carro de uma forma muito dinâmica, tu tem doado a tua vida por isso. Sim. Espero que essa sua saída seja estratégica, que alguém assuma com a mesma energia, que se não tiver, a gente vai ter que te convocar. Vai ter que ser convocado. Ninguém é insubstituível, viu, Aníbal? Ninguém sei disso. Eu costumo dizer outra coisa. Eu falo que todos são insubstituíveis. Todos nós somos insubstituíveis. Nós somos únicos. E cada um faz a coisa do seu jeito. Uma vez a gente estava conversando, né, que talvez a NR não vá ser aquele quadro pendurado na parede, né? Né? Lembra que a gente conversou? Não será. Porque eu sei que eu ainda posso ajudar de alguma forma a NR, né? Eu tenho muitos contatos, né? Nesses 6 anos eu estabeleci uma rede de contatos muito forte, né? O empresário da BFL Agro que nos ajuda, ele ajuda a nossa equipe por mês. Por mês ele ajuda. Sabe como é que eu conheci ele? No aeroporto de Santo Ângelo. Eu estava indo para uma competição em São Paulo e o voo atrasou. E ele é corredor. Que legal. E ele mora em São Paulo e a empresa é em Guarani das Missões. A BFL Agro é uma das maiores cerealistas do Brasil, né? E aí conheci ele, aí eu falei do Daniel Nascimento, e na época, isso eu acho que foi em 2020, eu disse, mas nós temos uma atleta ali perto da tua cidade, o nome dela é Fernanda Tinari, essa guria vai ser incrível, né? E hoje ele sempre fala, tu falou que a Fernanda ia dar boa, e esses dias eu falei de uma menininha também, eu disse, essa menininha vai dar boa, hein? E isso é outra coisa que eu descobri, a gente vai fazendo as coisas, a gente começa a descobrir talentos, né? Eu tenho um talento, Aníbal. E não é ser gestor de clube esportivo. Eu tenho um talento de, às vezes, olhar a criança e dizer, esse vai ser um grande atleta. Eu não erro, Aníbal. Todos que eu disse até hoje... É porque não é apenas aptidão física, é um contexto subjetivo de padrões mentais. Claro. E que você aprendeu instintivamente a detectar. Uma ligação, assim, eu sempre falo assim de energia, sabe? E a energia. Héctor, eu vou ter que chamar um rápido intervalo, porque os patrocinadores aqui mantêm no ar esse programa aqui. Então estamos recebendo aqui no Simple Talk uma conversa simples sobre saúde, o Héctor Martins, que é presidente, fundador da NR, a Noroeste Runners, que é uma entidade que tem promovido o esporte, ganhado medalhas, troféus, que tem levado o nome de Juí como a cidade do atletismo em toda a região sul aqui, que dirá no Brasil, tem muito para crescer. Tem feito muito pela saúde das pessoas, pela saúde mental, principalmente desses jovens. Héctor, parabéns, a gente daqui a pouco continua conversando. Continuem aí, vamos para um rápido intervalo e seguimos o nosso Simple Talk. Muito bom dia, estamos de volta aqui com o Simple Talk, aqui é o Dr. Aníbal Nogueira, a nossa conversa simples sobre saúde. Hoje nós estamos falando sobre esporte, sobre atletismo, sobre como o atletismo é um fator de inclusão, algo que modifica a vida das pessoas, e como a NR, a Associação Noroeste Runners, com sede aqui em Juí, tem trazido medalhas, destaque no esporte rio-grandense, da região sul, nacional, até internacional, em provas sul-americanas, formando atletas a partir de Juí. Quem sabe, em pouco tempo, a Noroeste começou em 2019, transforma em Juí na capital do atletismo nacional. Isso é um sonho possível. Estou aqui recebendo o Héctor Martins, que é o presidente da Noroeste Runners. Já vou começando. A gente recapitulou, falou de todos os títulos, de quem ajuda, de quem não ajuda.
né? Recebemos uma mensagem agora aqui que está nos ouvindo lá em Porto Alegre, sim, o deputado Pompeu de Matos. O que o deputado ajudou esses dias? O deputado Pompeu, aliás, né, a gente estava falando, o deputado federal Pompeu de Matos, eu, nessa caminhada desde 2019, conheci muitas pessoas e sou abençoado por isso, né, Aníbal? Tu é uma delas. O deputado Pompeu é uma das pessoas mais inteligentes que eu conversei. Incrível, o cara é fora da curva, né? É um cara muito inteligente. Ele conseguiu uma emenda parlamentar agora para a gente comprar uma van para a NR, para a gente poder levar, porque nós estamos a nossa localização geográfica é meio complicada, né? Porque a gente está na ponta do Rio Grande do Sul, né? Então, e as competições quase todas são em Porto Alegre, a gente está a 400 e poucos quilômetros, né? A gente depende de transporte, né? Então essa van vai ajudar muito nós. Vai ser muito bem-vindo. Também quero falar do deputado federal Bibo Nunes, né? Que fez uma emenda de um carro para nós, que aliás já está com a prefeitura, já foi depositado o dinheiro da prefeitura, a gente não recebeu o carro ainda, né? A gente está solicitando ao prefeito Andrei Cossetin que nos repasse o carro, né? Que vai ser de muito útil para nós, porque às vezes tem vamos supor, tá? Tem uma corrida daqui 2 semanas em Porto Alegre que é o Poa Night Run. É uma corrida de rua com uma certa relevância no cenário esportivo do Rio Grande do Sul, e a gente quer levar os atletas de Juí, mas a gente não vai levar 15 atletas para correr, a gente vai levar 2, 3 atletas de Juí. Como é que a gente vai? Não vai de van, né? Vamos de carro, né? Que se a gente for pagar passagem de ônibus para levar 3 atletas hoje, vai dar o quê? Vai dar R$1.500, R$1.600 se for pagar de ônibus. Se for de carro, tu bota R$300 de combustível, 350, tu vai e volta e leva todo mundo, né? Entende? Então esse carro vai ser muito importante. Essa emenda parlamentar do deputado federal Bibo Nunes já foi depositada na conta da prefeitura, né? A gente está esperando receber o carro, né? Que a gente não recebeu ainda. E o deputado Pompeu fez uma emenda parlamentar agora, né? De R$250 mil para a gente ganhar uma van. Né? Quero agradecer ao deputado Pompeu, é o deputado Bibo Nunes, né? O Bibo Nunes é outra pessoa incrível. Cara, conversar com o Bibo é muito legal, né? E é isso que eu sempre falo que é o legal da Noroeste, né? A gente é apartidário, né? Eu me lembro uma vez que chegou o deputado federal Bom Gás para nos visitar, outro cara que traz muito recurso para a região, né? E, recebemos o deputado Bom Gás lá, e aí me ligou uma pessoa, né? Tu recebeu o Bom Gás com tapete vermelho? Eu recebo todo mundo com tapete vermelho. Eu sempre digo, né? As pessoas às vezes me perguntam, Héctor, qual é o teu partido? A NR. O meu partido é o atletismo. Eu sempre falo pra todo mundo isso, né? E todo mundo, é uma pergunta de todos os políticos, qual é o partido do Héctor? É um segredo que ninguém sabe, cara. Ninguém sabe, né? Todo mundo gosta de política, Aníbal. Todo mundo gosta. A política é essencial para que a vida da gente ande em sociedade. Não, né? E eu vou te dizer uma coisa, a gente viveu os últimos anos a sociedade defenestrando, né? E defenestrando os políticos, né? E eu sou grato porque todo político que eu converso é muito legal. A nossa classe política aqui em Juí é muito boa, viu, gente? Os nossos vereadores aqui, eles sempre ajudam de forma muito positiva nas coisas, sabe? Eu acho que nós temos um nível dos vereadores, aqui, principalmente nessa legislatura, muito bom. Em geral, assim. Muito bom. Até esses tempos, né, me perguntaram assim, Héctor, por que tu não é candidato a vereador? E eu respondi assim, tu sabe que para ser vereador a gente tem que ver o quanto a gente é útil na sociedade, né? Né? Eu digo, eu sou mais útil para a sociedade agora como presidente da NR. E outra que eu disse assim, eu acho que a gente está muito bem servido de vereador na cidade, né? Tem algumas pessoas, é ruim a gente falar de nomes, né? De todos, mas eu conheci uma pessoa agora, que ele é vereador agora, o Capitão Bischoff. Pessoa incrível. Pessoa incrível. Tu conversa com ele, tu vê que, né, é uma pessoa nível, né? Uma pessoa que realmente acrescenta muito ao parlamento, né? Então, aqui em Juí, a gente está muito bem servido de políticos, né? Quero falar de um outro político muito legal que ajuda bastante a NR, é o Darley de Deus,
né? Um cara e outra pessoa incrível ligada ao que esporte. veio do esporte, né? Que veio do esporte, ajuda muito a cidade, né? Vamos falar uma coisa, né? Não só no esporte, mas na saúde ele ajuda bastante. É uma pessoa incrível, né? O Danley é um cara, outro cara inteligente. Outra coisa que eu sempre falo no atletismo, né? Eu digo, pô, o atleta para ser bom tem que ter a valência física, mas tem uma coisa que eu aprendi com o passar do tempo, que o atleta de alto nível tem acima dos outros. Inteligência. Inteligência faz parte do processo, né? O atleta e a inteligência a gente desenvolve inteligência. Sim. Então, essencial essa posição da NR de lá capturar o jovem. Você vai desenvolver pessoas inteligentes também. Eu sei que tem muita gente que está ouvindo a Mundial FM e um dia quiser conhecer a NR, a gente tem o nosso compliance lá, né? É uma coisa, eu estudei um pouquinho, né? Eu fui em 2022, eu comecei a fazer o curso de gestão do esporte, né? Para aprender, também me qualificar como gestor, né? Ser um pouquinho menos pior do que eu sou. e aí eu comecei a fazer, tu entra lá na NR, a criança entra lá, ela tem contrato de imagem, ela tem que comprovar que estuda, ela tem que trazer um atestado médico que está apto a fazer atividade física, e ele tem que ter uma autorização dos pais para treinar. Cada criança tem essa pasta. Nós temos as pastas lá e cada criança tem isso. E a gente tem uma ficha também de controle de materiais que a gente entrega para as crianças, né? Tá, para o pai e para a mãe que estão nos escutando agora e que gostariam que o seu filho tivesse contato com a NR, como é que funciona? É só ir lá no poliesportivo, né, nos horários que a gente tem treino, nas quartas e sábados de manhã. A gente é contraturno da rede municipal de ensino, tá? E na quarta e sábado de manhã, das 8h30 às 10h30. E nos dias de semana, na segunda, terça, quarta, sexta, pela parte da tarde, da 1h30 da tarde até as 4h30 da tarde a gente tem treino, é só levar a criança lá. Gratuito. É isso que é importante. Gratuito. Isso é outra bandeira minha, né, Popeu? As crianças da NR não pagam para ser atleta. Elas ganham camisetinha, regata, tênis, abrigo. A gente não está conseguindo dar muita coisa. Esse ano eu só consegui dar camiseta e regata. Aliás, ainda não paguei. Se algum empresário está me ouvindo e quiser nos ajudar, eu ainda não paguei as camisetas e regatas. Se algum empresário quiser nos ajudar aí, a gente não pagou ainda, Nilvo. Verdade, Nilvo. Entra em contato com a NR. Por favor, eu ainda não paguei. Entra no Instagram da NR. A NR mesmo, o Instagram. Vamos lá. Para quem quer ajudar, quem quer contribuir, pagar mensalidade, como é que funciona? É só nos procurar ali. A gente tem algumas empresas ajudam com até R$150 por mês, né? Tem empresas que nos ajudam, né? Então é só nos procurar ali. A gente manda o nosso Pix ali, manda o recibo todo mês, né? Tem esse empresário lá de Guarani das Missões, lá da BFL, tem um atleta só em Guarani e ele nos ajuda. Vou te fazer uma pergunta polêmica agora, cortando um pouquinho o assunto. Não vem com polêmica, né, cara? Pô, vê lá o que tu vai perguntar, hein, cara. Esses dias um atleta me disse que a Noroeste pode sair de Juí. Isso é verdade? Olha o silêncio. Esse silêncio acaba comigo. A gente corre o risco, Pompeu. Não, me chamou de Pompeu duas desculpa. vezes. Pompeu é meu grande amigo. Aníbal, a gente corre o risco porque, acabei de te dizer, a gente ainda não pagou as camisetas e regatas que eu dei para as crianças, né? E a gente precisa de apoio, né? Né? Tá bem complicado. Aqui em Juí a gente tem 75 atletas, né? Desses 75 atletas, 60 são crianças, né? E na Noroeste a gente sempre deu tudo, deu tênisinho, deu abrigo, deu camiseta, deu regata. Pagou a treinadora que está lá, né? Então tá bem difícil manter o projeto em Juí. Bem difícil mesmo. É difícil manter, mas tu tem um apoio bem interessante dos grandes empresários. Não, os empresários aqui, eu sempre disse aqui que não faltou apoio do empresariado da cidade, né? Tá faltando o poder público pôr a mão mais forte? Sim, na minha opinião tá. Então tá lançado o desafio. Meu amigo Andrei, meus amigos vereadores, vamos pôr a mão de forma mais forte para segurar a ANR com sede em Juí e vamos lançar o desafio, vamos transformar Juí nos próximos anos não só na capital mundial das etnias, na capital mundial das medalhas
de atletismo, né? Capital do atletismo no estado já é. A gente lidera o Campeonato Gaúcho, né? Eu quero muito ver medalha olímpica na NR. E uma coisa aqui, sabe que você pode contar com o Instituto de Oncologia de Juí, pode contar com o grupo e agora pode contar com Oncoclínicas. Né? A rede Oncoclínicas é uma rede de tamanho mundial. Tá? E antes, nos bastidores, nós já falávamos sobre aproximar a NR do Instituto Oncoclínicas, que é um braço social do grupo Oncoclínicas e que pode trazer aí apoiadores de grande porte. Então pode contar com a gente no que você precisar, nós estamos aí. E tem vários empresários amigos nossos que eu sei que você pode contar também. Tu sabe, Aníbal, até pode ser até meio piegas que eu vou falar, né? Porque eu sou presidente de um clube hoje muito vencedor, né? Hoje, semana passada, teve corridas em 3 cidades do estado, a NR ganhou as 3. Então, a nossa equipe é uma equipe muito vencedora. É a equipe mais vencedora de corrida de rua na história do Rio Grande do Sul. Que legal. Isso é... E eu posso te dizer uma coisa, eu não dou bola pra vitória, cara. Eu não dou bola. Juro por Deus que é verdade. E isso mudou na minha cabeça, eu nunca me esqueço, dia 3 de novembro de 2019, em Torres. Isso mudou. A equipe fazia muito pouco tempo que tinha sido fundada, e a gente foi correr a final estadual do Sesc lá. E a gente ganhou quase tudo. Sabe o que realmente hoje me dá? Me dá felicidade de ver atletas da NR com bolsa de estudo na Unijuí, fazendo faculdade. Ver hoje a gente está lá em Lajeado com 68 crianças competindo, e a gente não ia aí, e a gente conseguir envolver algumas pessoas muito legais que ajudaram a gente aí. Isso é muito legal. E essa tua pergunta eu fico com uma baita tristeza, sabe? Que talvez a gente tenha que parar em Juí. É muito triste isso. Mas a coisa tá ficando de um jeito tal que corremos o risco. Não que a NR vá morrer, porque a NR está presente em 30 e poucas cidades, né? Uhum. A NR não vai morrer. É tirar a sede de onde tudo começou, né? Isso que é muito triste. Não, nós não vamos deixar. Isso é muito triste, porque quando chega num ponto de uma instituição que a gente dá camiseta e regata para as crianças e não consegue pagar, é que a coisa está muito ruim. A coisa está muito ruim mesmo. E esses dias eu falei para uma pessoa bem importante da cidade, se a cidade não quer, a gente fecha. Sabe quando você me disse assim que você não liga para a medalha, para o troféu? Sabe qual que é o grande troféu que eu vejo? Além disso, você falar, ver atleta da NR com bolsa em universidade, formado, né, o precursor de tudo, está lá fazendo agronomia. Olha, a grande medalha é quando eu visito ali a sede da NR, a gente vê aqueles olhinhos brilhando. As crianças. Aqueles olhinhos brilhando ali são o maior troféu do mundo. Eu acho que aquilo ali não tem preço que pague, cara. Né? Então vamos lá, né, gente? E todo mundo às vezes pensa, a Noroeste é muito vencedora, né? Ganha um monte de corrida. Tá, legal isso. Mas é a coisa que eu mais me encho o peito para falar que todas as pessoas aqui em Juí, crianças que nos procuraram para fazer atletismo na NR, bateram na nossa porta, a gente nunca negou. A gente nunca negou. A gente nunca sonegou de uma criança o sonho dela ser atleta. E isso é fazer esporte. E a gente faz esporte mesmo. Não é aquela coisa, organizar uma corrida e dizer que faz esporte. Não, isso não é esporte. A disciplina é treino, treino de qualidade. Crianças, né? São treinadores de qualidade. Os nossos dois treinadores ali do Cefas, o Paulo e a Marcela, foram atrás do programa Mesa Brasil do Sesc para levar lanche para as crianças. Legal. A gente tá com uma situação lá que eu não vou falar agora aqui. Chega de falar coisa ruim, né? Chega de falar coisa ruim. Precisa de contrapartida, você precisa de apoio. A gente precisa de apoio, a gente precisa de acolhimento, a gente precisa, principalmente a parte pública da cidade, olhe com mais carinho para a NR, que senão a cidade vai perder, a NR vai perder. E é muito triste. Sim. E é muito triste isso. Mas é o que eu sempre digo, a gente cansa de dar murro em ponta de faca, né? A gente cansa, né? A gente fala.
Às vezes coisas simples, né? Às vezes são coisas bem simples. Eu preciso de uma pia para higienizar alimento no Mesa Brasil. A gente precisa ampliar a nossa academia lá, que está pequena. Aquela academia não comporta mais. Como vocês usam um espaço que é público, a gente entende que não é só... Fala uma pia, o Aníbal aqui pode ir lá doar a pia. O problema é que você precisa de uma licença para instalar isso dentro de uma estrutura que é pública, né? E isso requer, às vezes, burocracias que entravam. E a gente, para dar alimentação lá para as crianças do Mesa Brasil, a gente tem a contrapartida com o Mesa Brasil, que tem que ter uma pia para higienizar as coisas, né? E como é importante, assim, a gente tem muita criança que é carente ali no projeto, sabe? Pô, como é importante tu dar um lanche para criança, um suco, alguma coisa. A gente tem... Pô, Aníbal, é muito triste que eu vou te falar agora. A gente tem um monte de chocolate lá em pó que a gente não conseguiu dar para as crianças ainda porque a gente não tem a pia. A gente não conseguiu dar o leite com chocolate porque a gente não tem a pia para higienizar. Às vezes coisas simples... Coisa bem básica. Coisas simples podem trancar coisas muito importantes. E são importantes. Será que as pessoas não sabem que dar lanche para as crianças lá é importante? Né? Será que é o Héctor que tem que ver isso? Né? Bom, enfim, gente, né? Vamos falar de coisa boa. As crianças estão competindo lá. Vai sair essa pia, vai sair o Mesa Brasil, tá aí apoiando. Tem gente boa muito importante o Mesa Brasil do Sesc, viu? Que incríveis eles, incríveis. Tem gente como o Juliano, que apoia. Posso falar? O Juliano Beck do TRR Lambari paga todo o transporte para as nossas crianças irem treinar na NR há mais de 4 anos. Como lá em Santo Ângelo é diferente, sabe? Lá em Santo Ângelo, olha só o que a prefeitura faz. A prefeitura disponibilizou uma van para ir nos bairros, na periferia, pegar as crianças e levar para o treino. Lá em Santo Ângelo é assim. Né? Aqui em Juí nós temos essa pessoa abençoada, que é o Juliano Beck, do Lambari. Bastante. E vários outros empresários. Colocar na ponta do lápis tanta gente ajudando, né? O Instituto que... Desde que eu te conheci, tudo que a gente pôde, compramos equipamentos, ultrassom. O ultrassom lá que temos na NR foi o Instituto que doou. Foi o Instituto que doou, né? Que isso é uma coisa muito importante de saúde, né? Esses nossos atletas, para vocês acompanhamento de nutrologia de ponta. E outra coisa, quando a gente tem um atleta convocado para a seleção brasileira, tem que ter o atestado médico de um médico, né? A doutora Joyce, nossa médica, né? Que assina um atestado para o atleta ir para a seleção brasileira. Isso é uma coisa importante, porque não é só a convocação do atleta da seleção brasileira. Todo mundo pensa, pô, tá tudo resolvido. Não, gente. Ele tem que ter curso de antidoping, ele tem que ter curso de assédio, o atleta tem que ter curso antirracismo, ele tem que ter o atestado médico que pode ir, ele tem que ter passaporte válido. Não é simplesmente colocar o crachá. Claro, teve atleta nosso que foi para campeonato mundial que não tinha passaporte. E eu não tinha dinheiro para dar, a NR não tinha. Quem pagou? O Héctor. O atleta tinha que fazer o passaporte e custa 200 e poucos reais, eu acho que é. A equipe não tinha dinheiro, pagou, fui eu. Coisa, né, cara? Você tem... Eu só tenho que te agradecer, assim, eu como cidadão honorário ijuiense, né, porque eu recebi o título de cidadão. Pô, que legal, cara, ijuiense. Que legal. Eu só tenho a te agradecer por tudo que você tem feito aqui, pelo futuro dessas crianças aqui em Juí, pelo nome de Juí, nas TVs de esporte aí, na mídia esportiva, todo mundo reconhecendo como a cidade do atletismo. Muito agora, viu, Aníbal, todo mundo fala, tu fez muita coisa para fazer, né? Começou em 2019. Lembra disso? Todo mundo fala assim, tu fez tanto pela NR, né? Posso te dizer uma coisa, cara? A Noroeste fez muito mais por mim. Não porque acredito. eu era uma pessoa muito egoísta. Eu não sou mais. Parabéns, Héctor. Parabéns. E olha, gente, que ótimo programa, que programa legal a gente trazer cidadania de alto nível. Porque é o que o Héctor tem feito. Eu acho que é um baita exemplo para as pessoas, para você, em qualquer profissão, em qualquer área de atuação, você pode fazer algo para transformar esse mundo num mundo melhor. Basta você ter atitude e se dedicar um pouquinho, colocar o coração naquilo que você faz. E você pode conquistar o mundo. Héctor, eu espero que você conquiste o mundo e que você leve essas crianças junto contigo. Então, muito obrigado.
Estamos encerrando hoje esse Simple Talk muito especial, acho que tocou no coração de muita gente aqui em Juí. Espero que toque no coração dos nossos gestores públicos mais e mais. Vamos lançar o desafio aí. E Juí é uma cidade com baita potencial. A gente tem um prefeito que tem um coração grande aí também, o André. Que é esportista? Que é um cara que aposta no esporte. Vamos cada vez mais abraçar esse projeto. Vamos lá, vamos transformar Ijuí na capital mundial do atletismo, das medalhas olímpicas aí, né? Esse foi mais um Simple Talk, um programa aqui da Mundial FM, que vem através da Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Juí, da Oncosite Pesquisas Clínicas e da Oncocel Genômica. Eu sou o Dr. Aníbal Nogueira. Tivemos uma ótima conversa sobre inclusão social através do esporte, do atletismo, do voluntariado, com Héctor Martins, presidente e fundador da ANR, que tanto nos orgulha. Obrigado. Muito bem. Encerrando agora, fiquem... para quem... Estou emocionado também, né, Héctor? Mas para quem pegou o programa andando e gostaria de ver esse programa, ele está já no canal do YouTube aqui da Mundial FM. A partir de segunda-feira ele vai estar editado no canal do YouTube do Spotify, do Instituto de Oncologia de Juí. Também nas nossas redes sociais, @ioi.med. Um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Continuem ligados aqui na Mundial FM, que vem muita programação boa por aí.